Sejam bem-vindos ao nosso podcast, o nosso Pode Clarear no nosso ano de 2025. Estamos aqui hoje com a Juliana Guizardi Legatsky e Thaisa Carvalho e também a nossa querida professora Ariane. Vamos para mais um episódio. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Nós agradecemos já a presença de você, Juliana, e você, Thaisa. E a gente traz um tema assim que tem tido uma repercussão muito grande na mídia. Ele tem uma data especial, e então nós estamos lançando ele perto da data dele mundial aqui, dia 2 de abril, Dia de Conscientização do Autismo, né? Perfeito. A gente traz essa data para que a gente tente fomentar essa conscientização sobre o transtorno, que muitos aí acho que talvez conheçam pela sigla TEA, né, Ju? Sim, exatamente. E assim a gente combater o preconceito, promover a inclusão, né? E aí, então, a gente já abre aí uma perguntinha. O que você acha, Otávio? Eu acho que fica perfeito. Cara. Fica muito bom. Fica muito bom. Eu sou ótimo para não seguir o roteiro. A Ariane segue. Eu puxo você eu de volta para a realidade. Tá bom? Então, eu vou começar, porque já que eu não sigo muito esses roteiros, então eu vou perguntar assim, ó, o que seria uma atitude ruim minha, né, pensando que a gente tem alunos autistas no colégio, na sala de aula, o que seria uma atitude minha muito ruim para me referir a eles, seja diretamente, algo que possa incomodá-los muito, se é que eu posso dizer dessa forma. O que eu errar aqui, por favor, me corrijam, tá? Estamos aqui para aprender. Essa daqui é uma das funções do nosso podcast também. Instruir não só os professores, quem está aqui no colégio, os colegas que estão dividindo turma, que estão dividindo sala, né, com quem é autista, e as famílias também, né, para que isso deixe de ser um mito, né, para que deixe de ser visto como algo até ruim na nossa sociedade. Então, o que seria uma atitude ruim minha? Na forma de conversar, de me referir a essa pessoa, algo que eu não possa falar mesmo, ou fazer. Quer falar? Falo. Bom, eu sou a Thaisa, eu sou neuropsicopedagoga da clínica Sem Limites. Já estou com a Ju faz 4 anos, né? Um pouquinho mais. Então, além dos atendimentos, eu também faço a parte do acompanhamento escolar das crianças. Então, eu confesso que para os maiores, em termos de faculdade, eu não tenho tanta propriedade para falar. Mas o que a gente sente falta, né? O que às vezes não é nem por negligência, nem nada. É por realmente não saber. Né? Então, assim, às vezes um material que não está adaptado para aquela criança. Vou falar criança, mas isso pode estender para a faculdade também. Então, de repente, termos muito complexos, né? O autista, ele tem a questão da literalidade. Então, às vezes, uma coisa que você fala, ela pode ter duplo sentido, ele vai interpretar do jeito que ele entende, e aí aquilo fica uma situação complicada, né? Então, numa conversa, em provas. Então, assim, o que a gente sempre prioriza, quando nós fazemos as nossas reuniões iniciais, né? Nós damos um período de 15 dias, mais ou menos, para as escolas, para eles conhecerem a nossa criança, né? O nosso cliente. E aí depois nós vamos com toda a bagagem daquela criança que a gente tem, de intervenções, de estratégias. E aí o que a gente sente é isso, que muitas vezes não é exatamente por não saber como fazer. Porque, como nós estávamos conversando antes, se nós tivermos 100 autistas, cada um vai ser de um jeito, né? Então, ele precisa de uma adaptação individualizada. Às vezes, nós temos autistas que ele tem um repertório muito amplo, ele não é literal. Ele consegue entender as metáforas, ele consegue entender muito bem, ele consegue iniciar, ele consegue manter. Mas nós temos outros autistas no mesmo nível de suporte que não vão conseguir entender. Então, a gente sempre pensa em como adaptar para essa criança, como vão ser essas falas, as provas, se precisa de uso de imagens. Eu queria até dar um exemplo, assim, que aconteceu com uma criança nossa,
E depois eu tive uma reunião com a professora na sequência, né? Que ele estava estudando sobre constelação, né? E aí, na prova, tinha uma charge e ele tinha que olhar. Então, na charge, estava falando sobre a evolução dos instrumentos. E aí, estava perguntando assim, sobre o que fala essa charge? E aí, na terceira imagem, o menino estava no computador, olhando, e aí passou um meteoro ali, né? E aí, ele tinha que falar sobre a evolução dos recursos. Uhum. E aí, na literalidade dele, ele falou que as pessoas perdem muito tempo no computador. Porque era o que estava na imagem. E aí, conversando com a professora, ela falou assim, nossa, eu não tinha me atentado. Uhum. E aí veio a sugestão. Então, o que você acha de, em questões que tiverem duplo sentido, por exemplo, você fazer uma de alternativa? Porque aí a chance dele errar é muito menor. Então, assim... As questões naquilo que já está escrito. Exato. Então, percebe? Não às vezes é o desconhecido, né? A gente sempre fala muito nas nossas palestras do pré-conceito. Aquilo que a gente acha que é. Uhum. Só que cada um é de um jeito. Então, assim, é conhecer... É sempre falar de forma muito clara, objetiva, né? Sempre abaixar na altura, se for criança, olhar sempre nos olhos. Então, são estratégias que nós usamos e que funciona, né? Com as crianças. Trazendo um pouquinho para a faculdade, né? Respondendo um pouquinho mais a sua pergunta. Se você tá vendo que aquela pessoa se comporta de forma diferente... Então, eu preciso começar a observar mais. Então, nas primeiras semanas de aula, na segunda semana de aula, tá identificando que ela tem um comportamento diferente. Então, se a pessoa que não entende do autismo ou já leu, né, entende um pouco das características, começar a perceber aquele indivíduo com essas características e chamar para conversar. Ser muito honesto, porque isso vai ajudar. Okay. Eu acho que vai muito naquela educação que tem que olhar um a um. Um por um. Né? E aí aí o professor, ou a família, ou os amigos vão poder ver da forma que ele está se vendo, poder ajudar dessa forma. Juliana, mas as características, elas têm algumas características marcantes, né? Eu acho que você podia pontuar, pelo menos para as pessoas que nos assistem, para que elas tenham um olhar para essas características que são sempre presentes num aluno que é TEA. Não só na escola daí. Sim, não vamos falar isso, vamos falar de uma maneira... pessoa. De uma pessoa com autismo, né? Então, se a gente sabe que é um transtorno do neurodesenvolvimento, tudo que está dentro do neurodesenvolvimento está em prejuízo. Então, como os critérios deram uma alterada no CID-11, então a gente fala muito assim, olha, tem o critério A, B, C, D e E. Então, nesses critérios, né, basicamente, a gente vai pensar na baixa reciprocidade emocional, que vai falar todas essas partes da comunicação. Então, você vê que a pessoa não te olha, tá com a cabeça mais baixa, tudo que envolve essa reciprocidade. Depois, o critério B, a gente vai falar de padrões repetitivos, e pode ser da fala também, né? Então, aquela pessoa que tem a ecolalia. Então, a gente não percebe, mas ela sabe que repete todas as vezes que vai falar alguma coisa repetitiva. Então, no adulto, se está na faculdade, muito provavelmente ela é de suporte nível 1. Então, prestar muita atenção nesses padrões repetitivos. Entra e sai, né, na sala de aula. Quando você fala de suporte, quantos níveis são? São três níveis de suporte. Tá. Então, nível 1... Quanto menos suporte. Nível 2 precisa de um pouco mais, nível 3 de muito suporte. E agora também vai ser retirado esses níveis de suporte, também num novo critério. Então, eles vão estar sempre melhorando aí para melhores esclarecimentos. E aí, o critério C vai ser os sintomas são precoce. Então, os sintomas, ele precisa ter aparecido na primeira infância. Então, quando vai fazer um diagnóstico de adulto, é um pouquinho mais difícil. Do nível de suporte 1 também é um pouco mais difícil. E o critério D, ele deve causar um prejuízo na vida desse indivíduo. Então, ele tem que estar num prejuízo, né, para ter o diagnóstico. E o critério E não é justificado por nenhum outro transtorno. Então, aí, obtendo esses critérios, ele vai ter o diagnóstico de autismo. E aí, entra nos níveis. E o diagnóstico, normalmente, ele consegue... Porque tem muito isso, né? Quando que você consegue fechar um diagnóstico? Tem uma faixa etária?
Olha, desde 1 aninho, né? A gente já vê artigos com 8 meses. Hoje a gente ligou um senhor na clínica de 65 anos querendo o diagnóstico. Então, é possível fazer o diagnóstico médico. Mesmo porque há anos atrás você nem se falava, né? Não se falava. Então, às vezes tem um mito aí de que, né, que teve uma epidemia. E, na verdade, não. Que a gente está com muito mais recursos, muito mais componentes para conseguir esse diagnóstico. E as pessoas, elas estão tendo mais acesso às informações, muito né? mais O autismo, ele tá muito visível, né? Então, não é que não existia, é que agora as informações, elas estão aí. A Ju até sempre comenta, né, que na carteirinha de vacinação vem os marcos do desenvolvimento, né? Então, as pessoas, elas estão mais, assim... atentas às características, aos atrasos, né? Se aquela criança está dentro daquilo que é esperado. Então, há um leque de informações, assim, maiores. O pediatra tem um rastreamento ao nascer. E, então... Vamos também a gente conversando um pouquinho aqui nos bastidores, né? Não é uma doença, né? Então, isso não se pega... E também não se cura. Não é verdade? Isso tem uma evolução, que daí a gente vai para outras perguntas lá para frente. Então, com relação à participação desse adolescente, desse jovem, dessa criança em sala de aula, é um aluno normal que tem algumas necessidades de adaptação, por exemplo, de material, de fala, de conversa com os colegas, com a gente, né? A vida profissional dessa pessoa, como que ela é? Como que ela evolui? Vocês podem falar um pouquinho pra gente? Bem, tem pessoas, tudo depende das características que essa pessoa tem e quais são os déficits que ela tem. E quais também são as facilidades que ela tem. Então, vai ter pessoas que precisam levar um profissional para o mercado de trabalho e junto, no trabalho, ter os treinamentos, os treinos, né, repetitivos para que ele tenha sucesso. Então, ou às vezes é uma fala, ou às vezes é operacional, ou às vezes só com a TCC na terapia, trabalhando ali algum contexto específico desse trabalho dele, que não está evoluindo, pode ser que ele consiga generalizar no ambiente natural. Mas tem alguns que vão precisar do recurso humano para estar junto ali ao mesmo tempo do trabalho. Okay. E a pessoa, se ela é tratada desde o início, precocemente, ela tem grandes chances das características irem desaparecendo e ela ficar muito próxima de uma criança típica, de uma pessoa típica, e só com suas habilidades que ela vai aprendendo a lidar. Então, se eu tenho estereotipia, ou eu vou estar sabendo lidar com aquilo porque eu já fui crescendo, fui sendo treinado. A gente fala treinado, mas é o estímulo, né? Sendo estimulado para aquilo. Até na escola a gente fala que é um treinamento, né? A gente tem que treinar matemática, tem que treinar a redação, não é? Então, é um estímulo totalmente, total, a gente precisa ter. Entendi. Eles vão ter, por exemplo, alguma afinidade por alguma disciplina dentro da escola? Acontece bastante. Eles, como eles têm, assim, os níveis de suporte maiores, né, 2 e 3, eles têm uma dificuldade na comunicação. Então, a tendência, pelo menos das nossas crianças, eles vão muito bem em raciocínio lógico. E o adolescente também. E o adolescente também, né? Por conta dessa abstração. Então, às vezes demora um tempo maior para formar uma frase, para entender um conceito, para começar a escrever. Então, eles têm uma tendência a irem mais para a parte da matemática, né? Então, tem os que vão bem em português, mas é por conta dos estímulos, né? Dos treinos. Mas a maioria se identificam com a matemática. Tem o hiperfoco, né? Um pensamento lógico. A gente põe o Einstein aí, né? Que a gente estava comentando, então. Exato. Que o Einstein também era autista, né? E desde pequeno a gente vê algumas habilidades, né? Como habilidade específica com a letra,
com número, com dinossauro, mas a gente vê muito, né? E isso percorre a adolescência, a vida adulta para isso, letras. Então, eles têm esses hiperfoco também. E às vezes também se confunde com outras habilidades, né? O autismo. Então, na verdade, é o hiperfoco que ele tem, que chama hiperlexia. Tá. Em nenhum momento isso é um diagnóstico feito pela escola, pelos professores, nem nada. Isso é um conjunto de profissionais que analisam o caso, analisam a situação e dão uma devolutiva para a família e para o colégio também, porque há necessidade desse acompanhamento em relação da criança, do jovem, do adolescente, sobre o autismo ou alguma outra... transtorno? Algum outro transtorno, né? Sim. O diagnóstico, quando bem refinado precocemente, muito, né, é ótimo, mas quais são as características aí? Então, a escola ela já pode estar observando, né? A escola vai observando, o professor vai observando esses comportamentos diferenciados, estudando as características do autismo, e vai ajudar muito o médico. Então, ele vai fazer realmente um relatório. Então, o psiquiatra, o neuropediatra, quando é de suporte nível 3, ele praticamente já consegue dar o diagnóstico. Quando é um pouquinho de umas características mais refinadas, aí vai para o neuropsicólogo, ou na clínica me mandam muitos para eu fazer a avaliação do ZEADIR, que é padrão ouro para o diagnóstico do autismo. Mas se tem alguma comorbidade junta, aí é importante fazer o teste neuropsicológico junto com a psicóloga. Aí tem também o olhar do fono, o olhar da terapia ocupacional por conta das questões sensoriais. Então, o médico aqui no Brasil acaba sendo o médico que dá o laudo. Okay. Fora do Brasil já não é assim, né? O psicólogo, ele pode dar o laudo, a equipe multi tem que assinar junto, né, para poder. Mas aqui no Brasil deu-se essa característica. Eles pedem sim, né, esse olhar da equipe multi, manda lá o relatório, ele faz essa leitura com mais todo a expertise que eles têm do DSM-5, do CID-11, eles batem o martelo. Ju, já vou dar o gancho, porque você falou, fez uma comparação entre o Brasil e o fora, né? Acho que você podia contar um pouquinho pra gente da sua experiência. Sim. E, assim, trazer uma notícia boa, pelo que você fala, de que as nossas escolas estão no caminho certo. Eu acho que isso é super importante para as pessoas perceberem, né? Porque às vezes a gente coloca o Brasil lá no final da lista e talvez a gente não esteja tão mal assim. Exatamente. Bom, escola fora do Brasil, né? Quando eu cheguei há 11 anos atrás, eu tive um choque, né, cultural muito grande, como era feito o trabalho em si na escola. Então, a gente foi passinho de formiguinha, tá inspirando para fazer algumas modificações com este olhar, né? Olhar a criança, olhar adolescente, olhar na faculdade de forma diferente aquele indivíduo, né? Mas fora do Brasil, como eu falei 11 anos atrás, era assim diferente. A aba ou algum trabalho necessário é dentro da escola. Existem as agências fora, mas o trabalho é realizado muito claro, é normal a análise do comportamento aplicado, que é padrão ouro no tratamento, ser inserido dentro da escola, coisa que a gente aqui ainda não está conseguindo. No entanto, a gente está falando de Brasil, né? Lembra da carteirinha de vacinação que a Thaisa comentou? Aqui nós temos, quando eu cheguei e a minha filha foi tomar todas as vacinas porque ela nasceu fora, eu abri aquilo e falei, caraca, que mágico, né? E ali tava todas as características do autismo para a família acompanhar. Então, assim, voltando na questão da escola em si, eu tenho clientes que foram para lá e um específico, eu sempre comentei que a clínica gosta muito do padrão ouro do tratamento, que é a intensidade. Então, a análise do comportamento, ela é abrangente. Então, ela tem muitas horas. E essa criança específica, ela chegou nos Estados Unidos, numa cidadezinha dali, e o médico de cara já deu as 30 horas. Mas aqui ele fazia 15, que era como foi entregue. E quando ele deu essas 30 horas, eles começaram a fazer.
E hoje eles estão lá há muitos anos. No início, conseguia fazer essas 30 horas, e a BCBA ia até a casa. Porém, hoje, é raro a BCBA conseguir ir para casa. Então, a gente vê as escolas, até uma das professoras que a gente foi conversar, falou assim, Ju, eu não sei como eu estou conseguindo trabalhar com 3 ao mesmo tempo. E aqui a gente já tem, né? A gente já trabalha com muitas crianças diferentes, às vezes nem com laudo, mas atípicas e típicas, só que sem laudo. A gente sempre está ali, os professores, né, trabalhando, e lá eles estão com essa dificuldade mesmo. Então, o governo está tirando os recursos, eles estão com uma dificuldade de deslocamento para fazer a residencial, quando tem essa parte privada, né? O governo, ele dá uma verba para as famílias, para eles conseguirem fazer o tratamento. Antes era até 6 anos, hoje já está 5 anos. Então, está diminuindo, sabe? E Ju, o que te levou, a vocês duas, né, Ju e Thaisa, a irem para essa área, assim? Porque hoje você é proprietária da clínica, né? Sim, inclusive, se você quiser falar sobre ela. O que brilhou teu olho e falou assim, não, eu preciso trabalhar nessa área e ajudar essas pessoas que têm algum tipo de transtorno? Primeiramente, eu fui da área do recursos humanos. Quando eu fui para os Estados Unidos, morei lá por 5 anos, foi onde que eu fui descobrir esse dom de trabalhar com as crianças. Eu fui descobrir a psicologia infantil. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei assim, alguma coisa me chamava para o Canadá. Quando eu fui para o Canadá, eu encontrei uma psicóloga, onde falou, olha, a área do autismo está, assim, muito marcante. Vai estudar. E eu não estava indo bem no RH, ali fazendo aqueles cursos, porque eu achei que eu iria fazer MBA e tudo ali, voltar e morar em São Paulo. Aí foi aonde eu comecei a estudar, estava passando por uma escola, eu entrei para conhecer e uma sala tinha 4 crianças. E aí me chamou a atenção, fui conversar com a professora e ela falou, olha, me explicou, né, que elas são, né, autistas e uma tinha síndrome de Down e autismo. E ela me convidou para fazer as leituras. Nisso fiquei ali 1 ano, né, fazendo um trabalho voluntário. E me marcou, me chamou muito a atenção. E quando eu cheguei no Brasil, a pediatra da minha filha falou, olha, eu tenho um casal de autistas. E eu já comecei a trabalhar e não parei mais. E essa facilidade, as características, eu consigo lidar muito bem com elas. Então, isso foi... Eles me encontraram, né? Eu procuro falar. Aí eu falo que a gente tem que nascer. Eu sempre falo pra ela, a gente tem que nascer para aquilo. Eu tô na inclusão desde o meu estágio. Eu fui estagiária de inclusão, eu tinha autistas. Aí chegou uma época que eu não queria mais, porque é muito difícil. A gente ama o que a gente faz, mas em nenhum momento a gente romantiza isso. Porque é um trabalho que ele é difícil, ele demanda muito da gente emocionalmente, né? Porque a gente tá ali com a criança, para cada criança a gente tem que estar 100%, né? E então eu comecei lá em 2013, aí eu fui professora de sala regular, aí fui para ser professora de AE, né? E aí eu fui entrando nisso. E aí em 2021, eu não sou de Rio Claro, eu sou de Tambaú. E conversando com uma amiga em comum, ela falou, olha, aqui em Rio Claro, eu tenho uma pessoa que está precisando de uma psicopedagoga. E é uma clínica interdisciplinar, na época era multidisciplinar. E aí, mas eu não sabia que era autismo. Não sabia. E aí eu lembro que eu fiz a entrevista com a Ju, foi 2h30, quase 3 horas de entrevista. Eu lá em Tambaú, ela aqui, sem me conhecer, sem nem saber quem eu era, ela já fechou ali comigo. E aí eu vim conhecer a clínica, e aí eu fui professora também num colégio aqui. Então eu vim de Tambaú pra cá com 2 trabalhos. E tanto na clínica quanto no colégio, a minha sala tinha 8 alunos e 5 era inclusão. Então eu sempre falo pra ela que eu não escolhi o autismo, não foi uma escolha minha, porque eu fiz pedagogia empresarial e educação corporativa, porque eu não queria.
Só que eu não tive escolha, né? E aí eu fui entrando nisso, e aí depois eu fiz a neuropsicopedagogia, eu fiz a alfabetização e letramento, e eu fui me especializando, fiz análise do comportamento aplicada, né? Então, hoje, eu faço parte da equipe e eu tenho uma responsabilidade muito grande, Sim. que são os atendimentos e as escolas, né? Então, todas as escolas que nós temos, eu tô, né? Como neuropsicopedagoga das crianças, parte de adaptação, elaboração de PEI, adaptação curricular, que às vezes precisa. Então, eu falo assim, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Até eu tava conversando com ela ali um pouquinho antes da gente entrar. Eu falei, Ju, eles escolhem a gente. Não é uma escolha de vida, porque não é para qualquer um. Tanto que é uma área que tem bastante rotatividade, né? Então, só fica quem ama. E assim, todas as crianças, nós temos um carinho, um cuidado, porque é a criança, é a família, é a escola, né? Então, são várias pessoas. Eu falo que cada criança tem pelo menos 10 pessoas por trás. Equipe, escola, né? Então, assim, é bastante gente trabalhando para que essa criança se desenvolva. Então, nós temos reuniões de equipe para alinhamento, nós temos reuniões de equipe com a Juliana para estruturação de setor, né? Então, nós estamos sempre alinhados nesse sentido para a nossa criança avançar. Então, foram eles que escolheram. É por isso que eu falo que a gente tem propriedade em dizer que as escolas de Rio Claro, elas estão muito diferentes, elas estão acolhedoras, elas estão permitindo que a clínica privada vá até a escola, trabalhe com as crianças, com os adolescentes. Os adolescentes é um pouquinho como é estado, né? Mas na municipal está sendo muito acolhedoras. Hoje eles têm toda uma papelada para todo ano, um protocolo, todo protocolo para que a gente descreva aquele trabalho. Então, assim, tá muito organizado, né? E as AEs estão welcome pra gente, sabe? Muito bem-vindas. Estamos trocando informações com a escola, sendo ponte entre a família. Então, eu acho que está sendo... Eles estão bem mais abertos, assim, em procurar ajuda, né? Sim. Então, às vezes... estão encontrando alguns desafios, né, durante as aulas, os momentos que nós não estamos ali. Então, eles ligam pra gente, mandam mensagem, tem como vocês virem aqui, né? Então, eles estão muito mais abertos à intervenção. Já é o meu 4º ano em escola, né? E aí, é muito nítido a diferença de quando nós começamos e de como tá agora, né? Nós temos livre acesso nas escolas aqui, e isso é muito bom. Ó, em cima dessa fala de vocês, a gente envolve muita gente. Então, acho que eu vou colocar umas 2 ou 3 perguntas aqui. Mas é assim, a escola tem um papel, vocês têm um papel, e a família tem um papel. Porque não é assim, eu tô com dor de dente, eu vou lá, sou eu. É o meu dente que eu vou lá e cuido, eu trato, né? Então, isso daí tem toda uma sociedade em volta, né? Como que está sendo, por exemplo, a visão da sociedade e da família, né? Porque às vezes pode existir uma dificuldade de acesso à família, mas que em algum momento essa família vai se conscientizar e vai se adequar para que exista uma evolução boa e saudável para todos. E a sociedade, como é que a sociedade está vendo tudo isso? Então, acho que são 2 perguntas. Acho que a gente tinha também a questão do preconceito, né? Acho que até o preconceito da própria família que existia quanto a alguns transtornos antigamente, que acho que hoje parece que não é tão visível, né? Que algumas coisas podem existir ainda na sociedade, né, Ariane? De forma mais velada, né? Não querer chegar perto, achar que vai pegar, né? Como se fosse uma doença, um vírus, né? Alguma coisa assim. Então, vocês conseguem ter essa visão da sociedade e da família com relação aos autistas, às pessoas que têm os transtornos? É assim, não tem como um trabalhar sem o outro, né? Nós sempre tentamos estar muito alinhados, casa, clínica e escola, né? As intervenções. E
E tem sido feito um trabalho muito legal nas escolas, que é essa parte de conscientização, da aceitação, né, do diferente. Por quê? Hoje a gente fala de quase 40% de uma sala com autismo, né? Mas sem diagnóstico, sem Isso, nada, né? tem sem... as crianças que têm o diagnóstico e tem as crianças que não têm. Então, essa é uma realidade muito presente. Ainda existe o que eu comentei com vocês sobre o preconceito. Então, eu não sei o que é, então eu tenho as minhas percepções, enfim. Mas a escola tem feito um trabalho muito bom nisso. Tanto que, no mês de abril, todas as nossas crianças que têm ATs em escolas, elas fazem um trabalho de história social, de levar alguma coisa referente ao autismo para conscientizar as crianças também, né? Porque a criança, ela não vem com esse repertório de preconceito. A criança, ela não vem, ela é contaminada. É embutido nela. Né? É embutido nela, Exato. exatamente. Então, é um trabalho de formiguinha que nós vamos fazendo. Nós também temos palestras que nós damos para as escolas, né? Como formação, para ajudar também. Então, assim, tem o preconceito e tem o trabalho que vem sendo feito, né? As famílias, toda criança, ela tem um supervisor, né, do caso, e aí, abaixo do supervisor, aí vem os especialistas, né? Então, a família, ela tem supervisão mensal com esse supervisor. Okay. Para treino, para trabalhar algumas habilidades específicas, né? Então, você perguntou sobre a família, como a família, né? É um processo, mas eles vêm também se desenvolvendo, e tem o que é a sociedade. Meio que não dá para separar, porque nós estamos numa sociedade, né? Mas se a família, ela tem ideia, se ela tem o treinamento, se ela sabe quem é o filho, né? Qual é o trabalho que nós estamos realizando, ela consegue lidar muito melhor com isso. Ok. E ela vai expandir, generalizar para a avó, pro vô, para a família, pro tio, pra tia. E esses vão... Então, a nossa ideia para a sociedade... porque quando a família chega na clínica, ela já tem uma ideia, né? Ela já sabe que ela vai ter que cuidar daquele filho, mas a gente já começa com uma psicoeducação. Okay. Porque a gente crê que quando a gente está em contato com essa família, isso vai aumentar. E quando a gente chama a família toda para dentro da clínica, isso aumenta mais ainda. Então, tem mercados que já pedem naqueles horários para as famílias levarem os filhos, que vai estar com som mais baixo, vai ter menos pessoas. Okay. Então, a gente vê que a sociedade tem muito que ainda não conhece, mas tem milhões que já sabem. As vagas, né? Eu ia falar As da questão dos direitos, né? Direitos, eles já... Vaga de veículo, a questão do acesso prioritário em parque, por exemplo, que você põe o cartão e tem a liberdade de usar o brinquedo na frente, né? A carteirinha, que eles... Então, as famílias, elas já estão buscando mais informação com a gente, com a internet, com outras pessoas que já passam. Elas têm o grupo, né? Tem um grupo em Rio Claro das mães autistas. Então, uma se comunica com a outra e isso vai expandindo. Mas nós temos, eu penso, né, que nós devíamos divulgar um pouco mais, cada vez mais, para que a gente atinja as famílias de pessoas típicas, de filhos típicos, de bebês típicos, de crianças que já vão para a escolinha e tem aquele amiguinho com comportamento diferente, para que eles possam acolher, né? Então, às vezes a gente passa e você vê quantas notícias que tem na televisão, né? Então, às vezes fala assim, cadê o monitor daquela pessoa ali naquela escola que foi espancado? E foi espancado por quê? Porque ele está encarando, o autista, ele pensa muito diferente de nós. O cérebro dele é diferente do nosso. Olha quantas características que nós falamos, não é porque ele quer. Sim. Então, a sociedade, ela precisa enxergar, quando a gente está no shopping, aquela criança está se jogando no chão, ela pode ser típica como atípica. Ela pode ser uma pessoa neurodivergente. E aí, o que a gente faz? Mal educada. Então, o que os pais relatam pra gente é que a sociedade vem com os olhos ruins, acha que é mal educado.
Então, nem não olhe, sabe? Se eu puder dar as pessoas que estiverem nos ouvindo, ver uma criança lá tendo algum comportamento interferente, disruptivo, que a gente chama, ou uma crise, não julgue. Não julgue, porque você não sabe o contexto daquela pessoa. Né? E a aceitação dos próprios pais, a gente vê que também é muito difícil. Né? Porque a gente tenta promover vários estudos, palestras, abre a clínica para várias coisas e aparece 1 ou 2. Então, para próprias famílias é difícil, né? Sair de casa para poder, né, ter esse tempo conosco. Onde eu vou deixar meu filho? Às vezes o marido não consegue nem ficar com a criança. Sim. Ou com o filho, mesmo tendo treino. Então, a sociedade, eu penso que ela precisava não julgar, porque cada pessoa é um ser humano e tem as suas contingências de vida, passado de cada um. A gente, né, é movido no presente por conta dos nossos passados, nossos pais. Então, a gente precisa pensar muito nisso. Tá. O que provavelmente aconteceu é que não houve uma evolução em, assim, mais pessoas com o transtorno. Provavelmente o número relativo, o percentual da sociedade que tem algum transtorno, ele continua o mesmo. O que deve ter acontecido é que existem mais diagnósticos, maior precisão nesses diagnósticos, para que você tenha atitudes ou tratamentos, não sei se é essa a palavra correta, se for, me corrijam, mais adequados, intervenção mais adequada para desenvolvimento e evolução. Né? Eu não sei agora desses dados, mas eu estou imaginando que seja isso, né? Não que aumentou a quantidade, mas que os diagnósticos são mais precisos e mais gente procurando ajuda por, de fato, acho que até um bom tempo atrás, boa parte da população não sabia o que fazer ou como fazer, né? Hoje nós estamos no número de 36 nascidos. 1 para 36. Cada 36, um é autista. Então, assim, nós víamos no DSM-13, era 1 para 10 milhões. Né? Hoje nós estamos aí com 1 para 36. Então, assim, são muitas pessoas autistas e nascendo cada vez mais. Juliana, nessa fala sua que você fala assim, olha, se eu realizar intervenções desde pequeno, a pessoa vai ter uma qualidade de vida melhor, né? A gente falou de talvez citar aí algum caso de sucesso, assim, do seu dia a dia. O que vocês tem algum caso que você gostaria de contar pra gente, que você fala assim, nossa, deu bom? Bom, quando eu cheguei, todas as crianças que começaram comigo, é um trabalho, né, de equipe mesmo, a família. Então, esses vieram se desenvolvendo muito, muito bem. No nosso Instagram, tem 2 mães falando, né, o sucesso que elas tiveram com os filhos, desde que elas estejam participando do processo. Então, ali também já fica uma dica, né, para ver essas 2 famílias que tiveram sucesso. Você lembra de alguma? Nós temos crianças que... Eu, por exemplo, estou terminando a avaliação de uma criança e, assim, é muito nítido a evolução que ele teve de uma avaliação de 2 anos atrás, né? Sim. Então, eu atendo ele na neuropsicopedagogia e estou fazendo uma avaliação para a aba, né? Na parte... das outras habilidades, comunicação, né, linguagem receptiva. E hoje ele é uma criança que, em 2021, quando nós começamos, precisava de 3 pessoas de nós na escola para fazer intervenção. Então, assim, só para você ter uma panorâmica da situação. Hoje nós vamos para a escola para fazer manutenção. Tá. O que é a manutenção? Nós estamos lá. Se tiver alguma intercorrência, se ele precisar, se a professora precisar, nós estamos lá. Mas ele não está precisando. Entendi. Né? Então, assim, as falas que ele traz... Hoje ele fala assim pra mim, já chega, eu não quero mais fazer isso. Nível de esporte 3. Ele é nível de esporte 3. E aí ele veio
avançando, né? Regredindo de nível, né? Então, hoje ele já tem esse repertório de fala, de participação, de iniciativa, né? Hoje ele já não precisa mais tanto dos reforçadores, né? Porque quando a parte pedagógica ela é muito chata, eu vou falar da minha porque essa é a minha. Então, assim, ela é muito chata, ela é muito difícil. Então, eu tenho que entrar com reforçadores de alta magnitude. Então, seja aí reforços primários ou alguma coisa que ele goste muito. Hoje ele não precisa mais, ele fica na sessão inteira, 50 minutos, e os últimos 10 é dele. A próxima atividade é reforçadora. Exato. Então, ele já conseguiu adquirir os comportamentos de estudante que nós tanto queríamos, né? Então, assim, eu falo que é um caso de sucesso, esse é um. Tem muitos outros casos que nós temos também. Mas esse me marcou muito, porque quando eu peguei ele nem falava. Entendi. Ele não falava quase nada. Hoje tem que pedir para ficar quieto. Né, assim. Então, é um caso que nós tivemos sucesso em vários... Ele ainda tem bastante coisa para desenvolver, sim, né? Mas é um caso que deixa a gente muito feliz. Porque nas reuniões que a gente tem de equipe, é só coisas positivas que é falado. Tá. E a gente vê com esses casos, né? A gente estava falando da poda neuronal. Então, por que precoce é importante? Né? É extremamente importante, porque nós temos essas podas neuronais onde vai perdendo habilidades. E todos nós, mas o autista, ele não consegue ter essa escolha, né? Então, ele vai perdendo, onde às vezes a criança falava, ela para de falar. E aí, nós temos a última entre 12 e 11 anos de idade. É a última. Então, se ele não está trabalhando e sendo estimulado com intensidade, ele pode vir perder mesmo. E a gente viu, tem sucesso, mas a gente viu que deu uma regredida em algumas coisas, algumas habilidades, a gente já pegamos novamente em cima e fomos novamente com as mesmas habilidades já aprendidas. Então, porque às vezes tem pessoas que veem, meu filho aprende e desaprende, aprende e desaprende. Então, tá ligado a esta parte. Eu acho que é até legal a gente falar que dá para resgatar essa questão da poda neuronal num outro podcast nosso, porque a gente tratou com a psicóloga Natália, a gente falou um pouquinho sobre isso. Então, isso é eu acho bacana. Que essa ideia da gente conscientizar as pessoas, então o pessoal pode ir resgatando as nossas outras edições aqui, que tem uma fala exatamente sobre isso. Vai explicar um pouquinho com mais propriedade sobre a poda neuronal. Então, acho que tá joia já. Se vocês querem deixar alguma dica para quem tá em casa, a gente tinha falado alguma coisa talvez de um site, de um livro. Ah, sim. Eu até fiz uma colinha pra gente não esquecer. Os livros, eu acho que um livro muito interessante é o próprio Cérebro Autista, da Temple Grandin, que é uma mãezona aí que fala muito sobre a vida pessoal dela, né? O que ela passou. Meu amigo faz eu acho que é fantástico, uma forma bem lúdica de estar conversando com seus filhos típicos, né, sobre os amiguinhos que são diferentes. Bacana. Essa ideia de Esse é muito bacana. É o Autismo de Alto Desempenho, é um livro azul e amarelinho, muito bacana. Intervenção Precoce em Crianças com Autismo, da Sally. E o site que tem apostilas lá gratuitas é o Autismo e Realidade. Esse site é bem bacana. O Cérebro da Criança também é um livro muito, muito legal pra gente entender. Até nós fizemos um estudo, né, desse livro por capítulo de sexta-feira. Então deu pra gente esmiuçar bastante, né, esse tema. E é uma leitura fácil, né? Porque às vezes é difícil entender alguns termos, mas a leitura dele é muito fácil, é gostosa. E um site no YouTube, né? É o Lunaaba, que é o Lucelmo, que ele fala da questão escolar, da inclusão escolar, né? E um médico que a gente gosta bastante que fala é o Paulo Liberalesso, que ele é neuropediatra, né? Fala então, muito fala bem muito sobre o autismo, medicações, quando procurar. E assim, ele é muito cirúrgico, sabe? Ele não tem muita trava. O autista, ele vai ter uma vida, ele consegue ter uma vida independente, ele consegue
se tornar, né? Acho que eu até falei lá atrás, um profissional, não depender tanto da família com essa evolução. Do suporte, né? O suporte da família. Então, pelos exemplos que vocês estão passando aqui, trazendo pra gente, a resposta é sim, né? Se ele tiver, né, com a estimulação, né? Se ele tiver no acompanhamento, a chance é grande. Tudo depende do nível de suporte que ele né, desde quando ele nasceu, como que é isso. Tem uns que são mais graves, outros menos. Ok. E mesmo tendo toda essa estimulação, e mesmo pequeno, pode ser que fique algumas características ainda marcantes. Mas as chances são bem grandes. E a gente ficou falando, eu falei tanto, né, que eu não me apresentei, que a minha base é psicologia, sou psicóloga, analista do comportamento, mestre na análise do comportamento, e a Thaís tem a base pedagógica, então combina super bem, né, tá? É uma equipe na clínica de vocês. Isso, aí a clínica, o meu sonho era realmente só trabalhar com a criança, e acabou crescendo bastante. Hoje a gente tem equipe interdisciplinar, então desde judô, a natação, a hidroterapia, a fisioterapia. Psicomotricista, terapia ocupacional, fono. A neuropsicopedagogia, então, orientação parental, os treinos parentais. Educação física adaptada, também temos. Então, musicoterapia. E na unidade 2, que fica a parte mais dos adolescentes e os adultos. Isso, a minha parte é de 4 até 10 anos ali, 5º ano. E aí, do 6º até o 3º colegial, tem uma outra neuropsicopedagoga. Que aí ela faz essa parte aí mais específica de conteúdos. Muito legal. Muito bacana. Bom, que falta? Certo? Eu acho que nada. Não. Na verdade, assim, eu mandei Tem uma sugestão de roteiro para Juliana. Ela falou assim, nossa, vamos fazer um simpósio. Porque até faltou um pouquinho assim, qual a atenção, né? Lá no maternal, qual a atenção que precisa ter, né? Aquele olhar. Na faculdade, como eu posso refinar o meu olhar para aquele aluno? Então, a gente pode, numa próxima oportunidade, estar falando realmente sobre isso. Desde os pititico até o professor olhando aquele adulto. Como que eu refino o meu olhar? A evolução, né? É que é um tema extremamente amplo, né, Juliana? Então, assim, a gente acho que não conseguiria, num episódio só, falar tudo. Mas acho que o importante é essa sementinha nossa. Sim. De conscientização e de inclusão, né? Que eu acho que... A gente pode fazer perto de um NUAC, né, Ariane? É para brilhar os olhinhos mesmo, né? Olha, brilhar os olhos, começar a refletir, pensar. Então, tá joia. Então, muito nós obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada, Juliana. Obrigada, Thaisa. O pessoal pode deixar daí os comentários no vídeo. A gente vai soltar também no Instagram. E aí a gente repassa lá para vocês todas as dúvidas, todas as nossas demandas. E a gente vai conversar ainda mais. Pode mandar, ficamos felizes em respondê-las. Legal. Obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Tchau.